Uma boa noite a todos. Hoje, 29 de fevereiro, às 18h10, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Capitão Renato, professor Aquino e vereador Beto, dará início à audiência pública para discutir os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 2118/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências. E o projeto de lei número 2119/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências. Cumprimento todos aqui presentes, senhores vereadores, nossos diretores, diretor-geral de finanças, nossas diretoras da assistência. Passo a palavra ao nobre relator, para que dê início à sua fala. Boa noite. Eu quero cumprimentar todos, cumprimentar as suas excelências, os vereadores Wander Lopes, Fábio Tatu, José Lopes, sua excelência, o vereador Beto, sua excelência, o presidente da comissão, o vereador Capitão Renato, cumprimentar aqui ao diretor de finanças, da assistência social, aqueles que nos acompanham através da internet, os funcionários desta casa que estão nos auxiliando. E nós temos hoje, para aqueles que nos acompanham, dois projetos, né? É um projeto que altera o PPA, altera luas, e toda vez que alterar, nós vamos para a audiência pública para que aqueles que nos acompanhem fiquem informados sobre os recursos que estão sendo utilizados no nosso município. Eu quero desejar a todos um bom trabalho. Com a palavra, capitão. Passo a palavra ao nobre vereador Beto, para que dê início à sua fala. Boa noite, senhor presidente. Quero também cumprimentar ao diretor de Finanças, Otávio, a pessoal do Fundo Social, aí presente também, e também o vereador presente, Fábio Cardoso Júnior, senhor José Lopes. Desculpa, eu falei alguma coisa. Assistência, perdão, assistência social. Também a Rose presente aqui. E, como já disse o nobre vereador Aquino, vamos estar fazendo essa audiência pública que se faz necessária. E um bom trabalho a todos. Muito obrigado, vereador Beto. Vereador José Lopes, vereador Tatu, quiserem fazer... Senhor José Lopes, o senhor quer fazer uso da palavra? Quer fazer algum questionamento? Não, muito obrigado. Passo a palavra ao nosso diretor para que fale um pouco mais sobre o projeto de hoje. Boa noite, senhores vereadores, né? Renato, Beto, né? Vereador Aquino, né? Zé Lopes e outros que estão nos assistindo, né? O pessoal da assistência social aqui, em peso. Moralmente, né? Na verdade, são dois projetos simples de praxe, né, dentro da fazenda ali, que são alterações, né, criação de ficha, né? No caso, eu vou explicar um pouco do caso do PEMAT, né, que é a alteração de um ano para o outro, né, ficou uma parcela a ser pago ainda de uma dívida referente à construção da tributação lá de 2018, né? E quando a gente vira o ano para pagar, tem que ter uma ficha específica de dívida de dos anos anteriores, né? Exercício dos anos anteriores. E aí nós não tínhamos essa ficha, né? E tem mais essa última parcela a pagar desse financiamento, né? Feito lá para a construção do CAC. Então, na verdade, é isso. Estamos criando essa ficha para quitar essa última parcela que ficou de dezembro, né? Da construção lá do Centro de Atendimento Cidadão, tá? E entre outras coisas da época que foram feitos a operação de crédito.
A outra ficha, né, até as meninas podem explicar melhor aqui, é relacionada à emenda impositiva, né, criação de fichas relacionadas a isso. Né, até, se eu puder, eu posso passar a palavra aqui para a Rita, para a Priscila, que podem explicar melhor. Só um minutinho antes aqui. Então, professor, esses R$49.000, eles são de 2018, do que não foi empenhado, está vindo uma ficha para poder empenhar na esse verdade, é de recurso. 2023. Ah, tá. É que é um empréstimo feito lá atrás, em 2017, na verdade, para a construção do Centro de Atendimento Cidadão. É aquele do lado da UBS do centro. E na época também foi contratada outras coisas, né, como georreferenciamento e tal. Então, foi feito um empréstimo naquela época e nós estamos pagando até ano passado, né, essas parcelas, junto ao Banco do Brasil. E, por conta do final do ano, ficou mais uma parcela em dezembro, que agora a gente não consegue pagar se não for criada uma ficha de exercício de anos anteriores. Né. Mas, se não me engano, acho que é a última parcela do... Nós tivemos, aproveitando, nós tivemos essa semana, eu fui contactado pelo pessoal do Bombeiro, que aconteceu mais ou menos um problema semelhante, né? Acho que são R$60.000 que estava tirando da ficha, né? Do... resto a pagar, né? E assim, e até uma dúvida que eu tenho, aproveitando, professor, perguntar para o senhor, a gente recebe o balancete aqui, né, da prefeitura. Uhum. E no meu balancete, a ficha do bombeiro estava zerada. O que estava previsto com aquilo que foi empenhado, estava dando uma sobra zero. E aí eles foram questionados, assim, o bombeiro foi informado que seria tirado esses R$60.000, que seria restos do ano passado, porque sem a ficha do ano passado, que já passou, não iria conseguir gastar. Isso. Então, tem recurso que não vem no balancete? Só essa é a minha dúvida. Eu preciso dar uma olhada direito nesse balancete, até para entender melhor. Né, tá. qual que é eu tenho aqui, eu mostro para o senhor depois. Mas quando a gente vira o ano, né, tudo que é empenhado e não liquidado, né, significa que é empenhado, mas não foi feito. Né? A gente tem que cancelar. Né? E, nesse caso, se eu não me engano, acho que eles tinham empenhado talvez esse valor e não foi feito, né, a despesa. Né? E aí, no caso, ele precisa ser cancelado porque um empenho do ano passado não pode seguir a dotação, né, orçamentariamente. É que assim, são duas coisas. Né? Primeiro, então, é o financeiro. Mas né? a dúvida é, eu vou falar os termos corretos aqui, porque aí eu não falo besteira, mas o que a gente vem aqui, o que pelo menos vem para mim no balancete, é um comparativo, né, do orçamento, do programado e daquilo que foi liquidado. E aí dá o resto lá embaixo, dá o que falta, né, a diferença. Essa diferença, pelo menos do Corpo de Bombeiros lá, ele estava dando zero. E teve essa mudança de ficha. Só a minha única dúvida é se está mexendo no orçamento desse ano, Não. empenhado, liquidado, pago e a diferença. A diferença Não, desse tá dando ano zero. não, que o orçamento desse ano é diferente do orçamento do ano passado. Significa que sobrou 60 mil, né, daquilo, eles não fizeram, não liquidaram, né? Ou seja, se não está liquidado, o serviço não foi feito. Então, né? mas aqui está liquidado, pelo balancete nosso. Eu posso dar uma olhada no balancete? Por favor. Eu fiquei sabendo meio por cima disso. Nem chegou para mim. Mês de janeiro. Ou seja, da despesa aqui, significa que em janeiro ainda não foi gasto, né? Nada, por isso que está zerado. Isso aqui está janeiro, mês de janeiro. Desse ano, né? 24. Ou seja, é o primeiro mês do orçamento, por isso que está zerado. Isso aqui é dezembro, então. Por isso que está, assim, eles ainda não empenharam, não fizeram nada. Então, na verdade, o mês de janeiro, o que importa é a questão das dotações aqui, entendeu? É o que eles têm. Então, sobrou, tem que passar na ficha. Tem que passar. Na verdade, o que sobra volta para superávit. Esse é o... A não ser que tenha algo, por exemplo, eles têm que pagar uma conta de janeiro.
né? E não foi liquidado, mas tem que deixar esse valor para ser pago. Mas, geralmente, quando você vira o ano, tudo aquilo que não tem, né, despesa, né, que não foi liquidado, não foi feito, a gente faz os cancelamentos, isso aí é de praxe, né, de todo mundo, e volta como nós chamamos de superávit, né, para a fonte própria. E assim, só um detalhe, tá? O que acontece? Por que a gente faz isso? Porque não existe... o que nós estamos vendo aí são os números orçamentários. É Sim. diferente do financeiro, né? Na prática, o financeiro é um só, né, que é a grana. Então, não tem como... aí, às vezes, as secretarias tentam, né, usar a dotação do ano passado com o financeiro atual. No final das contas, tudo é orçamento desse ano, né? Por isso que a gente cancela para que esse ano seja reempenhado, né, com o orçamento desse ano, né? Então, não tem como você... Deixou de gastar no passado, né, perde. Assim, a prática é essa, né? Se você não gastou fonte 1 ano passado, ela volta como fonte 1 superávit, né? Então, assim, por isso que a gente fala aí, sempre eu falo para os secretários, o que você tem, gasta, né? Porque não tem como acumular, né? Porque depois vira tudo fonte 1 e o executivo... Teria como acumular quando estiver programando a LOA do ano que vem, você somar esse valor, né? Mas aí viraria superávit, né? Que aí uma vez que você vira superávit, né? E tem que ver a previsão disso, mas uma vez que vira superávit, ela vira tipo um recurso só, né? Que vai ser contabilizado no outro ano. Né? Que como é fonte 1, pode ser empenhado naquilo que... Mas geralmente a LOA, quando a gente faz lá para setembro, se você está prevendo, é difícil prever um superávit. Prever o superávit, sim. Né? Sim. Ou seja, você está falando que você não vai gastar. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Então tá. Então esse aqui, professor, é aquilo que não foi empenhado então no ano passado. Dezembro, isso. E então, esse aqui já está saindo entrando direto numa ficha que é o que vai ser... Ele estava numa ficha que não pode ser usada para pagar a despesa de anos anteriores. Estamos criando uma ficha nova e já entrando nesse valor que vai ser gasto. Exatamente. Uhum. Então, era sobre isso que eu estava falando. Por exemplo, do bombeiro. Do bombeiro ele está saindo da ficha do ano passado e ele não está entrando numa ficha do bombeiro. Na verdade, a despesa é do ano passado, o recurso é desse ano. A do que eu estou... Nosso aí, tá? A despesa de 49 mil aí... É desse ano, é um recurso desse ano, mas a despesa é do ano passado, entendeu? Está onerando nosso orçamento este ano, né? Ele só não foi computado, né, ano passado. Aliás, né, isso é uma questão contábil, porque ano passado ele até foi pago, mas não entrou na nossa contabilidade. A gente está só consertando isso, na verdade, né? O que isso quer dizer na prática? A gente não está usando o orçamento do ano passado, estamos só arrumando aquilo que foi pago ano passado contabilmente, né? Não tem como como o orçamento é algo anual, não tem como a gente empenhar, né, nos próximos meses com o orçamento de 2023. Né? É o caso dos bombeiros, né? Eles não usaram esse recurso e aí a gente precisa cancelar, né, senão vai ficar pendente isso, né, contabilmente. Então, aqui a gente não está movimentando o valor, a gente está criando uma ficha para poder gastar o recurso. Na verdade, assim, como eu falei, em tese sim, mas na verdade foi pago, só que não foi contabilizado. Aí a gente está arrumando, né, fazendo um acerto contábil, né, porque ele foi pago, mas não está na ficha, né? Não está uma ficha errada, na verdade. Eu quero só fazer uma colocação, Otávio. Você falou que esse valor é referente a um empréstimo do ano de 2023? 17, na verdade. 18? Tá. Se não me engano, acho que deve ser a última parcela. Que é um valor de 49? Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Posso, presidente? Por favor. Foi a parcela do empréstimo, foi executado o serviço, só que não foi pago. É que como é uma obra, né, ela na verdade já devia ter terminada já faz tempo, né, se a gente for ver a tributação ali, acho que inaugurou ano passado, né? Era para ser inaugurada lá em 2018, 2019, né? É como uma obra que a empresa tipo demorou, aquela coisa toda, né? Ela quase acabou com o mesmo período que ela do empréstimo dela, né, do pagamento do empréstimo dela. Mas geralmente é assim, né? Você usa e depois vai pagando, né? Tá, então esse empréstimo, só para eu entender, não peguei a fala do Aquino,
é referente à construção daquele prédio que hoje estão trabalhando lá. Tá. Aquele prédio ao lado da UBS do centro. UBS. Então, a gente está criando uma ficha. Assim, a grosso modo, professor, veja se eu estou falando o certo. A prefeitura ela tem uma conta no banco, onde fica o dinheiro. Só que esse dinheiro, ele tem várias formas de entrar naquela conta, que são os tributos, o dinheiro vem do governo federal, vem do governo estadual. Então, tem várias formas de entrar nessa conta do banco. Só que a gente só pode gastar esse dinheiro, a gente que eu falo a prefeitura, só pode gastar esse dinheiro a partir do momento que tenha uma ficha, que é o que a gente chama de ficha. A ficha é a forma de gastar. Nós estamos criando aqui uma forma de gastar o dinheiro, de pagar esse empréstimo que foi feito em 2018. Assim, em partes, na verdade, não é uma conta. Tem, por exemplo, tudo que é fonte federal e estadual tem conta específica, né? Então, não entraria na mesma conta, né? Mas a de fonte 1, geralmente, é uma conta só, né? Tem divisões, enfim. Mas a ideia é essa. Você tem o financeiro, que é o recurso, dinheiro na conta, e você tem esse papelzinho com as dotações orçamentárias, né? Que é o orçamento. Que é onde a gente pode gastar o dinheiro. Que geralmente é uma previsão. Sim. Né? Então, nós temos ali, eu tenho, por exemplo, o bombeiro tem, sei lá, 500 mil. Né? Estamos, feita uma previsão ano passado que viria 500 mil. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos o pessoal da contabilidade, que faz as conciliações, que faz o pagamento, tesouraria, tudo, que tira dinheiro dessa conta conforme esse orçamento. Né? O que pode acontecer, muitas vezes, é de não vir o recurso, como aconteceu ano passado, não veio ICMS. Né? Só que nossa dotação estava previsto 1 milhão e não veio 1 milhão. Aí nós vamos ter que cortar aqui, porque aqui não tem. Né? E quando as pessoas acabam achando que tem 60 mil aqui, né, que é o orçamento, mas no financeiro virou o ano, zerou. Ou seja, mesmo que ela tenha 60 mil aqui e queira gastar, ela vai estar onerando o orçamento desse ano, que é o financeiro. Né? Contabilmente, o certo é o quê? Cortar aquilo que não foi feito, né? E aí, se ele precisa usar para outra coisa, ele vai ter que usar o orçamento dele desse ano para fazer isso. Por isso que, quando você vai ver gestão pública, é o 0 a 0. Você ganha e gasta. Você não pode ficar acumulando. Porque, no final das contas, não é igual a economia doméstica. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Não é igual a economia doméstica, né? Que a gente, não gastei esse ano. Vai sobrar 1.000, 1.000 eu gasto que vem. Na gestão pública, se isso acontece, significa que não gastamos bem no ano vigente. Mas pode ser que no final do ano, às vezes chega um recurso e não dê tempo. É normal isso. E aí, de um ano para o outro, quando fecha o orçamento, vimos que teve uma sobra. Na fonte 1 de 1 milhão. Aí esse 1 milhão vai virar o quê? Superávit. Esse 1 milhão do executivo não é da... Aí o executivo, o prefeito, no caso, decide onde ele quer colocar. Geralmente, o que é o bom senso? É deixar 1 milhão guardadinho ali, porque se não vier recurso, as áreas prioritárias eu cubro, né? Assistência, saúde, educação, né? Essa é a ideia, né? Aonde eu queria chegar também, professor, para quem nos assiste em casa, porque o que acontece? Muitas vezes o vereador ele é cobrado pela forma como é gasto o dinheiro, né? Pô, capitão, poderia gastar com tal coisa, poderia asfaltar uma rua, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas está fazendo outra coisa. Quando a gente vota na casa, a gente vota uma previsão, Sim. Que é a LOA. A LOA, eu estou votando essa ficha que a gente está criando aqui, que é a forma de gastar dinheiro. Só que não quer dizer que eu coloquei uma ficha de 500 mil para o bombeiro, que o prefeito vai colocar 500 mil para o bombeiro. Essa obrigação ele não tem, correto? Na LOA, se você colocou, sei lá, o prefeito colocou 400 e você colocou mais 100 e foi votado pelos vereadores essa alteração, aí ela vai. Não, e o prefeito não vetar, né, ela vai. Mas aquilo é uma previsão. Sim. Ele não tem obrigação de gastar os 500. É isso que eu estou querendo dizer. Não, obrigação porque ele pode não gastar, ele pode gastar 100, vamos supor, 100 no bombeiro, esses 400 que ficou, virou o ano, vai ser votada uma nova LOA e... Ou ele pode... Ele não pode gastar 600. Se está previsto 500, ele não pode gastar 600. Sim. Mas ele pode gastar 100. Entendeu? Sim. Então, o que a gente explica para as pessoas? Quem vai gastar o dinheiro, quem vai escolher para onde o dinheiro vai, é o prefeito. Infelizmente, os vereadores, o que eles podem fazer a gente arruma a previsão, a gente ajuda na previsão. Sim. Se o prefeito quiser gastar mais do que está previsto, ele tem que passar pela gente.
Sim. Se ele quiser gastar menos e gastar em outra coisa, a gente não Mas pode assim, fazer nada. é importante, né, só para complementar, capitão, é que a unidade orçamentária ela é responsável pelas suas atividades, né? Tudo bem, o prefeito ele coloca previsão, ele pode gastar ou não, mas as unidades orçamentárias que devem fazer a gestão, né, do que ela precisa e o que ela não precisa, Sim, né? sim. Então, assim, o caso da assistência, saúde, educação, eu estou precisando, sei lá, de mais médico, né? Eu tenho que ver nas minhas fichas ali, fazer a boa gestão do meu orçamento, né? Porque assim, o prefeito, por mais que ele tome as decisões, ele não está lá no dia a dia, né, para às vezes fazer a licitação, fazer todo esse processo. Não, sim, mas por ordem do prefeito, né? Sim, não, a previsão está ali. Se o prefeito falar, por orçamento é exemplo, dele. se o prefeito falar, por exemplo, eu não quero mais médico, eu quero contratar um show de R$500 mil. Ele vai contratar o show de R$500 mil e não vai colocar mais médico na UPA. É decisão do prefeito. É isso que eu quero dizer. Algumas, assim, às vezes, aí se ele falar para você assim, falar, meu secretário de finanças, professor, eu quero contratar o médico e eu quero contratar o show. Você vai rebolar e vai dar um jeito dentro do orçamento de fazer. Esse é o seu papel, seguindo o comando dele. Se o prefeito falar, eu não quero saber de médico, eu quero contratar um show, ele vai contratar um show. Eu não quero saber nem de médico nem de show, eu quero gastar com a Casa da Mulher na assistência, ele vai gastar com a Casa da Mulher. Então, assim, o que eu queria deixar claro para as pessoas é que a decisão é do prefeito. Se o dinheiro é mal gasto, é do prefeito e não da Câmara. O importante, para complementar, capitão, é que alguns recursos vêm só para aquilo. Né? É o caso das fontes bem carimbado. Estadual, federal, né? Sim, os convênios, e inclusive alguns recursos vinculados. Por exemplo, a taxa de resíduo sólido. O prefeito não pode usar para, igual você falou, para médico. Ele só pode usar com aquilo que foi aprovado nos contratos na área de lixo, etc. Então, assim, se ele fizer isso, ele vai responder de alguma forma no Tribunal de Contas. Então, tem uns limites constitucionais, por exemplo, ele tem que dar 25%, né, obrigatoriamente para saúde, educação, 15% para saúde, né? Então, alguns recursos do petróleo que só pode ser usado para algumas coisas, entendeu? Em tese, se a gente for falar a grosso modo, o prefeito, a margem dele fazer o que quiser com o orçamento é muito baixa, sabe por quê? Porque tem folha de pagamento. Ele pode escolher não pagar as pessoas? Até pode, mas o que acontece na rua? É má gestão. Exatamente. Né? Ele pode escolher não pagar dívida? Não, ele não pode, porque senão já vem descontado no nosso FPM e ICMS. Então, assim, a margem do prefeito gastar, que é a margem dele fazer investimento, se a gente for a grosso modo assim, né, é muito pouco, né? Porque se ele não cumprir as obrigações, é Tribunal de Contas, os recursos vinculados, né? Até o Fundo Social, o Fundo de Saúde, o Fundeb, se ele não gastar com aquilo que é devido, né? Tanto o secretário da pasta quanto ele vai responder depois para isso, né? Então, professor, por isso. Permite, capitão, só fazer a pergunta. Você falou que o prefeito ia gastar onde ele quisesse. Então, na verdade, não é bem assim, né? Não, eu estava falando do superávit. Assim, do superávit de fonte 1. Depende da fonte e depende do recurso. Por exemplo, o Fundeb tem que ser gasto com educação. Exatamente. O salário de professor, principalmente. Aí você tem as porcentagens que vão para a educação e para a saúde. Ele tem que respeitar essas porcentagens dentro dos limites constitucionais. Porque se ele não faz isso, as contas deles são negadas já de cara. Né? É o mesmo caso, ele não pode não fazer, por exemplo, usar a emenda impositiva para outra coisa. Né? Ele tem que usar a emenda impositiva para aquilo que vocês... Porque é uma decisão constitucional. Né? Então, por isso que eu falo, a margem de manobra do prefeito com fonte 1 é pouco. Agora, com fonte 2, fonte 5, se virou superávit, né? Elas têm bastante experiência com isso, só pode ser gasto quando vira de um ano para o outro com aquilo que foi planejado. Para aquilo que ela foi empenhada. Então, assim, se é material permanente, só com material permanente. Né? Não pode ser usado, de repente, para... Até outra área da assistência ela não pode usar se aquele convênio não permitir. Né? Só explicando para quem nos assiste também, a situação da fonte 1 é recurso de tributo. Fonte 2 e 5 é o que vem do governo federal e estadual. Não, na verdade, fonte 1 é o IPTU, né, tributos, ISS, tributos nossos. Mas também tem o ICMS, que é estadual, tem o IPVA. Uma parte, né? Uma parte que é estadual, e a FPM, que é federal. Né? E outras taxas, outros recursos vinculados que vêm também como fonte 1. O 2 e o 5 são recursos específicos, às vezes, para pagar, por exemplo, os enfermeiros. Se eu não me engano, vem de fonte 5. Para pagar a iluminação pública, né? A CIP, vem de fonte 3.
né? Que são recursos que só vêm para fazer aquilo. Não pode fazer outra coisa. Exatamente. Mais alguma coisa? Vamos entrar no próximo projeto? Vamos. Então, encerramos por aqui. Projeto 2118. E vamos para o projeto 2119, que fala sobre as emendas impositivas, né? Não sei, as diretoras, alguém que quiser fazer uso da palavra para falar sobre a assistência? Boa noite. Eu vou fazer só a introdução, porque a mestre início é Rita, tá? Primeiro eu quero manifestar as palavras da diretora Denise. Ela está se recuperando de uma cirurgia que ela teve que passar na terça-feira e pediu para cumprimentá-los, e especialmente ao vereador Beto e ao vereador Fábio Tatu. Ela agradece a parceria com relação à emenda impositiva encaminhada para nossa casa de passagem. Tá bem? O que a gente vai discutir hoje sobre a assistência, a questão de recurso estadual. Emenda impositiva. São emendas impositivas, né? Pois é. Eu tinha em mente total o recurso estadual. Que a gente também vai precisar criar ficha. Foi essa confusão. Eu acho que está no projeto errado, mas é sobre as emendas impositivas, né? Parece que tivemos um problema no ano passado quanto à ficha, está acertando a ficha para poder fazer, isso, né? Vamos voltar para falar do recurso estadual também. Vamos. Vou passar a palavra para a Rita, tá? Por favor, Rita, com a palavra. Oi, boa noite a todos. Isso aqui é mais para um acerto, conforme até o Otávio falou, é um acerto contábil, né? É que no momento que da criação do orçamento, né, o valor referente à emenda impositiva foi colocado numa unidade orçamentária que não era correta, né? Agora estamos aqui para corrigir. Que são os valores para o abrigo, né, e também para a aquisição de um equipamento permanente para o CCI. São 31 mil para o CCI. Oi? Desculpa. Equipamento permanente, 31 mil. Permanente. Isso. Esse 19 mil é material de consumo para o abrigo e 31 mil equipamento permanente também para o abrigo. Isso, sim. E os 5 mil que é para o CCI. Ah, tá. Só explicando para quem não entendeu, né, Beto, se você quiser falar sobre a emenda impositiva, a emenda impositiva é, mais uma vez, uma parte do orçamento. Essa sim, o prefeito tem a obrigação de cumprir, né? De todas as fichas que são colocadas na lei orçamentária, tem uma fatia delas que são controladas, entre aspas, pelos vereadores, né? E os vereadores eles vão destinar uma parte do recurso para onde eles entendem que é necessário, né? Acho que o Beto vai falar um pouco mais sobre esse caso aqui. E essas o prefeito ele é obrigado a seguir, né? Inclusive, eu tenho umas emendas que estão atrasadas desde o ano passado, não sei se o que está acontecendo, um carro para o GPA, um carro novo que já estou há mais de um ano aí falando que já está certo, que o carro vai sair, tivemos problema com a licitação, né? Tribunal de Contas acho que travou a licitação, mas liberou agora vai sair, professor? Estamos buscando viabilizar. É porque, assim, emenda impositiva é novo. Contabilmente é novo para nós, né? E aí agora precisamos ver como que nos orientam, né, a Procuradoria, pedimos uma opinião para a consultoria, como que a gente gasta ele, se é como fonte 8, que é a emenda impositiva, ou como fonte 1, né, porque virou de um ano para o outro, né? Mas, assim, estamos construindo isso daí, né, mas a intenção do prefeito é usar para isso, né? Tem que usar para isso. Então, só estamos vendo contabilmente como que a gente usa isso, porque uma coisa é só lá fazer, outra coisa é como a gente arruma nos bastidores aqui para depois ficar tudo certo, né? Em termos de ficha, ainda mais que o orçamento é anual, né?
A gente não tem um prazo, então, para atender o GPA lá, então, né? Pelo menos das minhas emendas, essa é a única que está faltando aí. Se eu não me engano, é um carro 120 mil, que é um carro que vai para o GPA. Na verdade, tem da saúde, né? Mais ou menos vários recursos ali que não foram. Das minhas é só essa. Da minha... Mas acho que eles fizeram um bloco só, acho que a licitação, porque são vários carros, né? Isso. Então, assim, aí o Tribunal de Contas, quando ele deu aquela suspensão, virou o ano. Agora, assim, para a gente continuar, só estamos vendo uma questão contábil ali. Mas, assim, eu não consigo te dar uma data do carro lá, porque tem todo o processo licitatório. Não, ainda, né? mas da liberação da licitação. Não, assim, da nossa parte ali, pretendo já semana que vem já ter um parecer, né, do como usar isso daí, né? Porque o recurso existe, só estamos precisando agora ver como que a gente vai usar isso aí, se é como emenda impositiva ou se é uma outra forma, né, que de fonte 1 normal, entendeu? Mas, assim, não há... fala assim, ninguém está atrasando. Foi uma questão contábil mesmo e a questão de... Enfim, né? Para esse ano o pessoal já está mais esperto lá, falou. As diretorias para quanto antes começar a licitação. E uma dúvida que eu tenho quanto a minha ainda, com essa do GPA. A licitação, eu não sei se o senhor vai saber responder, porque eu creio que seja mais com o secretário de Saúde, mas depois eu vejo isso e informo o GPA lá. Essa licitação ela começou, ela foi suspensa pelo tribunal e ela foi liberada. Essa licitação continuou ou nós temos que fazer uma licitação nova? Pelo que eu entendo, vai ser reiniciada. Então... porque como virou o ano... eu realmente, como é a parte administração e saúde, eu não sei se continua ou se reinicia, mas eu acredito que vai ter que ser reiniciado. Porque nós estamos com as licitações todas paradas na prefeitura, né? Ainda pela lei nova, ainda não foi feito o formato de como serão feitas as licitações, a gente está com todas paradas, né? Eu acho que está... Assim, nenhuma é que eu não estou acompanhando. A gente está com recurso para recapear algumas ruas também, que já foi empenhado para a prefeitura, e assim, a licitação não iniciou porque fica... A conversa entre a administração e a secretaria. A administração precisa fazer um formulário que vai ser padrão para todas as licitações, esse formulário não é feito, aí conversa na Secretaria do Planejamento, eles falam que está lá, e aí eu não sei se isso está acontecendo também na Secretaria da Assistência e tal, mas a gente está com esse problema, professor. E eu fico com medo que, tudo bem que já são recursos que foram conveniados, então podem ser licitados, mas é um ano eleitoral, né? Sim. Daqui a pouco a gente começa a ter problema aí de não poder fazer mais a licitação, né? Eu posso até verificar, porque realmente não é da minha parte ali. É na outra secretaria, não é com o senhor. Até às vezes eu falar alguma coisa aqui... Não, fique tranquilo. Mas nós não perdemos nosso recurso, né? Posso falar no GPA que a gente está tranquilo, porque eles estão gastando muito dinheiro com o carro velho deles lá. A gente tá... Aquilo que está ali, o prefeito tem que fazer, então vai ser feito. Né? Obrigado. Só não consigo dar prazo. Obrigado. Com a palavra, vereador Beto. Bom, primeiramente eu quero também agradecer a Denise e desejar melhoras para ela, que passou por uma cirurgia, né? Que haja recuperação em tempo recorde aí. E dizer que, como o capitão já falou também, as nossas emendas impositivas é uma forma da gente dizer, eu quero esse dinheiro aplicado aqui. Porque muitas vezes a gente sabe que os recursos que a gente recebe de emendas parlamentares fica muito a critério, mas isso é uma imposição do vereador. Eu acho que tem que ser respeitado por todos os lados, né? E aí a minha ajuda aí juntamente com o vereador Tatu, CCI, o Centro de Convivência dos Idosos, tenho certeza que logo vai estar empenhado, né, Juliano? Então, obrigado a vocês, e aí vamos em frente. Creio que seja isso, né? Não sei se... Vereador Aquino, por gentileza. Eu só quero fazer a colocação, senhor presidente. A reclamação da maioria dos vereadores é em relação à emenda impositiva que não foram ainda realizadas. Né? Assim, o playground lá do Xangri-Lá não foi colocado, os veículos da saúde não foram comprados. Deve estar tendo alguma dificuldade no trâmite dessas papeladas aí, mas eu acredito que até o mês de julho está tudo pronto isso daí, se Deus quiser. Passar a mensagem, viu, senhor presidente, aos vereadores, que o vereador Benedito também anda muito nervoso em relação a essas emendas que não saem.
Provavelmente todo vereador quer que saia antes da eleição, né? Todos, mas é uma lei e eles devem cumprir aí até julho, se Deus permitir. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, professor Aquino. Quando a gente pensa em poder melhorar a vida das pessoas, né? Uma lei aprovada, ela ajuda muito, depende de como foi formulada essa lei. Uma emenda impositiva, que é aquele dinheiro que vai chegar lá na ponta, onde realmente precisa. A gente que está andando na rua, a gente sabe, a gente escuta as pessoas, assim como os funcionários da prefeitura escutam também, mas a gente tem essa oportunidade de enviar o dinheiro para o local certo, por isso que a gente quer que a coisa aconteça, né? O GPA, a gente trabalha tanto para diminuir o gasto deles, o gasto que é muito elevado. Tivemos algumas promessas aqui no passado, inclusive da diretora do meio ambiente, que o recurso iria para o GPA, que o GPA seria custeado pela prefeitura. Anos se passam, isso não acontece, assim como outras leis que foram feitas nessa casa, que não foram cumpridas as promessas, né? Ficam só no campo das promessas. Então, é por isso que a gente fica preocupado com a emenda impositiva também, porque o prefeito ele é obrigado a cumprir aquilo que está lá. Mas tem tanta coisa que ele é obrigado que a gente vê que ele não faz, então a gente fica muito preocupado, realmente. Quanto à forma como é gasto o orçamento, também nos preocupa, porque a decisão não nos compete. Nos compete o planejamento, a lei orçamentária. Agora, como vai ser gasto, não nos compete. Qual ficha vai ser gasta por completo ou não cabe à Câmara, infelizmente, né? E a gente é cobrado, acho que mais do que o prefeito, porque para ele está tudo bem. Quando a gente pergunta para ele fala que está tudo bem, né? Então, as pessoas nos cobram na rua sobre tudo o que está acontecendo na cidade. Isso que deixa os vereadores apreensivos com o que está acontecendo. Mas eu queria agradecer muito a presença das senhoras, pelos esclarecimentos, nos colocar aqui também à disposição. A Câmara está aqui para ajudar naquilo que for necessário. Abro a palavra ao nosso público aqui presente. Tranquilo? Tranquilo. Vereador Zé Lopes, alguma consideração? Nossos vereadores. Quero mais uma vez só externar o agradecimento a vocês pela presença aqui, mais uma vez na sessão aliás, na audiência pública da Câmara, e desejar uma boa noite a todos. Vereador Aquino. Pode? Nossa diretora Priscila. Com a palavra. Rapidinho. Eu só queria complementar, né, referente às nossas emendas, nós executamos todas, tá, as do ano passado. Essas daqui, a gente já está, os pedidos, a lista de materiais, equipamentos, já chegou no nosso administrativo, a gente está só aguardando fazer esse acerto aqui para poder dar continuidade. Então, eu e a Rita tivemos o mesmo pensamento. A gente ficou numa situação um pouco constrangedora, porque a gente está aqui representando a diretoria de gestão, de diretoria geral de desenvolvimento e assistência social. Tá? Estando na diretoria de gestão, eu posso falar dos trâmites burocráticos que muitas vezes deixam os processos extremamente morosos. Tá? Nós fizemos, e nisso eu me atrevo a falar algo com relação às outras secretarias, nós fizemos cotação de um veículo no ano passado que, para conseguir 3 orçamentos, foram 3 meses, para que as empresas respondessem e-mail. Então, tem muitas empresas que não têm interesse também, né? E o impacto no final pode realmente ser isso, né? De não conseguir liquidar todo o planejado, seja em emenda impositiva, seja em recurso federal, estadual, o que for que, de repente, precise ser reprogramado. Tá bem? Então, nós estamos há 1 ano numa gestão nova na Secretaria de Assistência. Estamos batalhando para cumprir tudo o que nos cabe, né? E liquidamos tudo do ano passado. E esse ano, onde nós tínhamos, com relação às emendas,
algum ajuste, foram essas duas que nós viemos apresentar aqui. Tá bem? Obrigada. Eu que agradeço. Priscila, as demais diretoras e funcionárias da assistência. Por gentileza, vereador Aquino. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, de todos os funcionários, inclusive, né? Porque eu fui presidente dessa casa e a gente sabe da morosidade. É muito demorado, não é do jeito que a gente quer. Nós queremos, em casa, é tão fácil de fazer as coisas, né? Você pega o dinheiro, tira do bolso, manda comprar, é tão rápido, né? Agora, quando você entra na administração, parece que a coisa é diferente. Tem que pôr no jornal, tem que anunciar, tem que fazer edital, tem que... É complicado, nós sabemos disso, né? Sabemos disso. Inclusive, eu fui parar na promotoria e o promotor fez uma pergunta para mim, falou o seguinte: nós temos no Brasil mais de milhões de empresas. Por que ninguém apresenta orçamento? Mas eu falei para ele, tenta entrar num lugar público e pedir orçamento por aqui. O pessoal demora para trazer. E mesmo assim, ainda não vem todo mundo participar. Vem um ou outro participar. É muito difícil. Então, quem passou... Quando nós temos no município empresas habilitadas. Sim. Empresas que podem retirar nota da forma como rege a lei, tem tudo isso também, né? Que são muitos impeditivos quando a gente pensa em cidades pequenas, Tem. que é a nossa realidade. Realmente. Por isso, quem quiser morrer aí do coração muito mais rápido, e para ficar nervoso, é só vir para a administração pública. É um conselho bom, né, para aqueles que querem partir logo. Quem não quiser, fica como vereador, né, Zé Lopes? É muito melhor, né? Obrigado, tá, pelo trabalho de todos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Podemos encerrar. Não havendo nada mais a tratar, às 18h52, encerramos a presente audiência pública.